Agora é o seguinte, a gente vai falar sobre dívidas. Ih, caramba, lembrou que você tem? Não pagou. Continua no vermelho. Tem alguém aí com dívida? É mesmo, gente? É mesmo? Não, mas peraí, calma, a gente vai resolver essa situação. Tem muita gente com dívida. Agora, a boa notícia é que a gente pode renegociar algumas. E vamos entender sobre quais que a gente consegue postergar. Qual é a dívida que a gente pode negociar? O que fazer quando não sobra dinheiro nenhum? Para isso, eu converso via Skype com a advogada especialista em direito processual civil, doutora Bruna Kussomoto. Boa tarde, doutora, como vai? Tô bem, graças a Deus. E vocês? Tô bem também. Quer dizer que você está entrando no ar para emprestar dinheiro para a galera, assim, geral, para todo mundo que tá às dívidas, é isso? Opa, quem dera! Quem quer dinheiro? Não é bem assim, né, Bruna? Não, vamos falar um pouquinho, ajudar as pessoas a negociarem, a cuidar um pouquinho melhor do dinheiro, ter um pouquinho mais da consciência, né, do que é o dinheiro para a vida delas e como controlar, né? Isso é possível, né? Você acha melhor a gente falar como controlar o dinheiro ou já vamos falar primeiro das dívidas que as pessoas não conseguiram pagar? Eu acho que só para dar uma introduzida, agora pós-pandemia, muitas pessoas vêm perguntando para mim, né? Doutora, o que eu faço agora, né? Como é que eu pago, negocio as dívidas que eu consegui jogar para frente, eu consegui uma carência? Então, eu sempre oriento o seguinte, coloca dentro esses valores quais são as prioridades, quais estão há mais tempo vencidas, quais têm o maior número, a quantidade, porcentagem de juros. Então, essas dívidas com maior porcentagem de juros são as dívidas que, primeiramente, vocês devem começar a negociar. Ok. Tem algumas dívidas que colocam o nosso patrimônio em risco? Por exemplo, as pessoas deixarem de pagar alguma coisa e correrem risco de perder uma casa, um carro e por aí vai? Olha, em regra, todas as dívidas, elas podem gerar você perder qualquer tipo de patrimônio, tá? Carro, dinheiro em conta, previdência privada, tá? Investimentos, todas são possíveis. Qual que é o grande detalhe? Muitas pessoas falam assim, doutora, mas eu só tenho uma casa no meu nome, a minha casa é bem de família. Então, nunca ninguém vai conseguir pegar. Depende. Existem algumas exceções referente a bem de família. O exemplo disso são as cotas condominiais. Quando você deixa de pagar cotas condominiais, o condomínio pode executar, sim, né, o condômino que está inadimplente. E o que acontece? Se não achar nenhum tipo de patrimônio que faça quitar esse débito, pode levar a sua única casa para o leilão. Então, é uma dívida a qual é muito importante não deixar de pagar. Ok, isso é bom a gente saber, né? Então, condomínio, por exemplo, a gente não pode deixar de pagar de jeito nenhum. De jeito nenhum. E agora, né, acho que mais do que nunca também o plano de saúde, né? Porque acho que está sendo uma das coisas, ou que todo mundo está com medo de ter que utilizar, né? Ou está utilizando. Se não pagar o plano de saúde, a gente perde o direito de usar, tá certo? De usar. Eles cancelam em 2 meses, inclusive, tá? Dependendo do plano, mas em regra de 30 dias e 30 dias para o convênio te notificar da inadimplência e do cancelamento, tá? Quem está inadimplente, simplesmente acabou o plano, vai ter que fazer um novo contrato. E aí, com taxas novas, valor mais alto. Olha, aí é que mora o perigo. Ainda bem que você está falando isso, porque as pessoas às vezes falam assim, tudo bem, eu vou perder esses meses que eu não estou conseguindo pagar, mas depois eu volto para o plano. Não, aí volta com outra taxa, com outra negociação e provavelmente com outro valor, né? Porque aí o plano vem cheio de moral e a gente sem moral para renegociar. Com certeza, ainda mais que após pandemia, né, a gente ainda conseguiu uma suspensão de reajuste para o pessoal que já tem um contrato com o plano de saúde para não ocorrer esse reajuste. A partir de janeiro, por exemplo, o pessoal que está aderindo a planos novos, não tenham dúvida que esse plano vai estar muito mais caro de quem já tem o plano. Então, é sim uma prioridade o pagamento, né, do plano de saúde, lógico, se não for algo que vai deixar, né, de você pagar o que é essencial para sua vida, como o que comer, água, luz. Então, assim, são coisas que poderiam pagar e tem esse risco de perder, tá? Ok. Dívida com banco. Gente que pediu dinheiro emprestado, acreditou que ia conseguir pagar aquelas parcelas e de repente não conseguiu. O que pode acontecer e como é que a pessoa age diante de uma dívida dessas?
Bom, gente, a dívida bancária é uma dívida como qualquer outra. A única questão é juros altíssimos. Então, eles não têm uma limitação de 1%, né, de juros ao mês. Então, o juros é super alto. E aí, o primeiro ponto é, você pode renegociar? Pode renegociar. Mas qual que seria primeiro a estratégia? É você saber quanto é a sua taxa de juros, quanto é o custo efetivo do seu contrato. Bruna, o que é isso? Quando você tem um contrato bancário, está escrito uma sigla assim, CET. Esse é o custo efetivo do seu contrato. Então, é muito importante observar isso e observar a taxa de juros. Para quê? Para não ficar só observando o valor da mensalidade, né, do que você paga, porque isso não é importante. O que é realmente importante é essa taxa. Você observando isso, você consegue olhar e falar assim, pô, o que eu consigo fazer? Eu refinancio isso? Refinanciar, às vezes, não é uma boa ideia. Por quê? Porque eles aumentam os juros e aumenta o valor da sua dívida. Seria interessante verificar a portabilidade. O que é portabilidade? Ir para outro banco, ver se no outro banco você consegue um valor total para quitar esse débito e esse outro banco você consegue uma taxa menor. Então, você realmente consegue diminuir a sua dívida e aí sim você também tenta forçar uma negociação com o seu banco, porque nenhum banco quer perder a dívida. Não é só porque é dívida, você fala, banco nenhum quer ter dívida. Não, a inadimplência também é algo bom, porque é em cima dos juros e da inadimplência, dos encargos, que o banco também ganha dinheiro, né? Então, é interessante isso. Ou, muitas vezes, pegar um empréstimo consignado, que tem um juros mais baixos, para quitar esse refinanciamento, tá? Agora, também existe uma outra possibilidade, assim, doutora, não tenho dinheiro, vou deixar de pagar, o que eu faço? Né? Esse acho que é uma das coisas que a maioria das pessoas me perguntam. A grande questão é, o risco de você deixar de pagar é sofrer uma ação judicial, tá? Então, se você tiver qualquer tipo de patrimônio, como carro, dinheiro na poupança, não, porque só penhora acima de 40 salários mínimos, tá? Mas se você tiver carro, previdência privada, casas, além de outras casas, você pode perder. Mas, qual que é a grande questão? Você consegue negociar muitas vezes durante o processo. Tá? Então, você precisa contratar um advogado especialista em direito bancário para ele criar uma estratégia para você forçar o banco a negociar com você. E muitas vezes também tem análise de você verificar que a taxa de juros aplicada ao contrato não é o que está sendo aplicado. Ou seja, você contratou uma taxa de 1,1, a advogada verifica que eles estão aplicando uma taxa de 1,5. E muitas vezes as pessoas nem percebem que isso ocorre. Nesse caso, a gente consegue fazer uma ótima negociação. Por quê? Porque o banco está violando um contrato. Ele está criando um prejuízo maior ainda para o consumidor. E aí sim, um advogado ele consegue sim, através administrativa, mas a maioria das vezes através de processo judicial, abater o valor que você pagou a mais e conseguir diminuir a sua dívida e forçar uma negociação com o banco. Perfeito. A gente já falou aqui várias vezes sobre o risco de não pagar o valor total do cartão de crédito, né? Muita gente fica tentada em pagar aquele mínimo que aparece sempre nas faturas. Isso é um risco grande. Eu queria que você explicasse por quê. Gente, o cartão de crédito tem a maior taxa de juros que existe. A gente pode brincar isso e cheque especial. São as duas maiores taxas de juros que o banco possui, tá? Qual que é o grande problema de você pagar o mínimo? Quando você paga o mínimo, você entra num juros rotativos. Esse juros é super alto. Esse juros é aplicado de 14% a 15%, tá, do seu débito. Depois disso, se você deixa de pagar se paga um primeiro mês, o mínimo, aplica-se o crédito, o juros rotativo. Depois disso, você entra no empréstimo compulsório, que quase também ninguém sabe o que é isso, tá? O empréstimo compulsório é uma tentativa de ajudar o consumidor a não ficar no juros rotativo, ou seja, de 14% você só vai pagar 9,5%. Só que os juros também continuam alto, ou seja, vira uma bola de neve, fica algo que você nunca consegue parar de pagar. Sempre que todo mês que você paga uma quantia, aumenta. E, além disso, o fato de você começar a parcelar o seu cartão e a aplicação de juros, também traz um prejuízo para você no seu fluxo de caixa, no seu controle e faz com que você cada vez mais use o cartão de crédito. Ou seja, a todo momento você está aumentando a sua dívida. Então, o que é muito interessante? Pagar o cartão de crédito sempre no total. Por quê? Para não entrar nisso. Agora, assim, eu não consigo pagar de forma alguma, congela. Eu devo R$1.000,
eu vou pegar um empréstimo consignado, eu vou pegar um empréstimo com o banco dando minha casa em garantia, minha moto em garantia. Pega algum empréstimo que o juro seja menor para quitar esse maior. Porque caso contrário, você vai entrar nessa bola de neve. Ok. Agora eu queria que você falasse um pouquinho se existe algum tipo de segurança jurídica para aquele dinheiro que as pessoas pegam com os agiotas, né? E que depois elas são perseguidas, às vezes até ameaçadas. Existe algum respaldo da justiça para essas pessoas que estão sofrendo esse tipo de, não sei se é considerado abuso? Na realidade, esses agiotas muitas vezes são considerados pessoas que emprestam dinheiro a juros altíssimos, né? Por que geralmente eles não querem ir para a justiça cobrar a pessoa? Porque não se pode aplicar juros acima dos juros legal. Então, se eles cobram juros de 5% a emprestar para você, ele vai na justiça, o juiz mesmo vai falar, ó, tá excessivo o cálculo, esquece. Então, o que eles fazem? Eles agem com a força, com medo, com ameaça. Se você está sofrendo isso, a única coisa que eu posso te orientar a fazer é ir na delegacia. Porque não existe nenhum tipo de lei, nenhuma forma, possibilidade da pessoa te coagir a pagar alguma coisa, além da justiça. Então, a única pessoa, o único poder que existe, né, de você perder a sua coisa, ser coagido, que é a tal da coação que a gente fala legal, é a coação do juiz. O que é isso? Ele vai lá e fala, ó, você tem 3 dias para pagar. Você não paga? Então, olha, se você não pagar, vou penhorar a sua conta. É isso. Não é ameaça, isso daí é a lei, isso está permitido por lei. Então, se você sofre qualquer tipo de ameaça, vá na delegacia e realize um boletim de ocorrência de ameaça referente ao que está acontecendo com você, porque nada melhor do que o próprio poder de polícia para poder, sim, conter isso, né, e preservar qualquer tipo, a sua vida e a sua segurança. Obrigada. Agora, para finalizar, doutora, a gente tem 2 minutinhos e eu queria que você desse aí uma dica para a turma fazer dinheiro. Não sei se existe isso. Uma saída, uma luz no fim do túnel, temos? Olha, gente, eu vou dar uma dica muito legal. Para você que tem, isso aqui é bem legal mesmo. Você que tem empréstimo imobiliário, a taxa Selic abaixou muito. Não vou nem falar em termos técnicos, tá bom? Ah, o que é taxa Selic? Não importa. A taxa Selic abaixou muito. Qual que é a dica que eu dou para você? Ligue para o seu banco e fale assim, eu quero renegociar a minha taxa de juros. Tem como vocês baixarem? Todos os bancos estão baixando as taxas de juros. Se o banco virar para você e falar, ah, não tem. Fala, não, mas espera aí, a taxa Selic tá 2, não tem como você não baixar. Ah, então tá bom, vou baixar. Caso contrário, portabilidade. Os bancos estão, sim, captando esses tipos de crédito para eles, porque é uma forma deles aumentarem o dinheiro, uma movimentação do dinheiro deles e as taxas, baixando muito a taxa de juros. Então, essa é uma maior dica que eu dou para você se você tem crédito imobiliário financiado. Ligue, não é refinanciamento, não é nada, é apenas diminuição de taxa, tá bom, gente? Basicamente isso. E outra dica que eu dou para todos vocês, se vocês possuem dívidas, escrevam as dívidas que vocês possuem, tá? Quanto você tem de dívida, o quanto você gasta, né? O quanto você recebe, quais são as dívidas essenciais, então cotas condominiais, por exemplo, a escola do meu filho, talvez não seja tão essencial agora, será que você consegue administrar isso para poder negociar depois? Então, o que é essencial é comida, é saúde, né? E as cotas condominiais, que realmente é algo que você tem um risco de perder o imóvel. Isso, gente, é a dica que eu faço. Colocando isso, quanto você recebe e quanto você consegue pagar? Então, às vezes, você administrar, hoje eu pago a cota condominial desse mês e eu pago o plano de saúde no outro mês, ou pago a escola, talvez seja uma forma de você demonstrar boa fé. E outra coisa, sempre que você for atrasar qualquer tipo de boleto, comunique o credor, porque isso demonstra que você não quer tirar nenhum tipo de proveito, mas que você está passando por uma situação um pouco complicada financeira, mas que tende sim, eu tenho certeza que essas coisas vão melhorar, os empregos vão voltar, as atividades econômicas já estão voltando, e aí você vai conseguir renegociar demonstrando o quê? As suas vulnerabilidades, o que está acontecendo realmente com a sua vida e pedindo um pouco de empatia da parte contrária, que essa pandemia, graças a Deus, fez sim que muitas pessoas pudessem ter um pouco mais de empatia pelo devedor e o credor e vice-versa. E outra dica que eu faço, que é o último, terminando, você que já fez a negociação, aquela prorrogação dos 60 dias, tá bom? Do seu contrato bancário, que os bancos falam, 60 dias, o banco está tentando ajudar vocês e tal, sem correção de juros, sem encargos irados, só que aumentou, sim, a sua parcela por conta da computação do prazo. O que aconteceu? Vocês podem ligar lá para tentar tirar
esses juros do prazo da carência, tá? Tá, sim, existindo algumas ações judiciais tentando tirar isso, ou seja, diminuindo totalmente as suas parcelas e voltando ao original. Ou seja, só jogando realmente o valor que já estava fechado para o final. Então, procure um advogado bancário especialista que ele pode te orientar melhor. Muito bom, muito obrigada, doutora Bruna Kusomoto. Ela está no Kusomoto Advogados no Instagram. Entra lá, tem mais informação, você segue a Bruna. E o telefone é o 11 2295 2993. Perguntei para a Bruna sobre o jeito de fazer dinheiro, né? Eu acho que a gente nunca pode esquecer da gente, se for necessário, tirar aquela renda emergencial, sabe? Às vezes na nossa casa a gente tem peças que a gente não usa há tempos e que podem ser úteis para as outras pessoas. Tem vários aplicativos onde você pode colocar esses produtos à venda. Às vezes roupa que tem excesso, você pode também colocar à venda, sapatos, bolsas, enfim. E outra coisa, como eu sempre falo, que a gente é cheio de capacidade, cheio de dons e talentos, revisite esses dons e talentos, veja se não tem um dormindo lá que você precisa colocar em prática para fazer algo novo. Às vezes a gente fica bitolado mesmo assim, só sei fazer isso. Que só sabe fazer isso? Você é um potencial, gente. Muita coisa tem aí dentro. Então, ó, mãos à obra. Põe a cabeça para funcionar que vai sair alguma coisa especial para você que procurar, tá bom?